O que acontece quando decidimos confiar em Jesus mesmo quando tudo parece perdido? Bem-vindo ao Semente da Fé. Todos nós enfrentamos momentos em que as circunstâncias parecem maiores do que a nossa capacidade de suportá-las. Há situações que nos deixam sem respostas, sem forças e, muitas vezes, sem esperança. Problemas familiares, enfermidades, perdas e sofrimentos podem fazer parecer que não existe mais solução. Nessas horas, surge uma pergunta dentro do coração: ainda vale a pena acreditar que Deus pode agir? O Evangelho de hoje nos apresenta duas histórias marcadas pela dor e pela esperança. De um lado, um pai desesperado pela morte da filha. Do outro, uma mulher que há muitos anos sofria silenciosamente com uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Ambos tinham algo em comum: quando tudo parecia impossível, decidiram colocar sua confiança em Jesus. E é justamente essa a pergunta que conduzirá toda a nossa reflexão. O que acontece quando decidimos confiar em Jesus mesmo quando tudo parece perdido? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra nos ensina que a fé verdadeira abre caminhos onde os olhos humanos enxergam apenas impossibilidades. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26, e diz assim: enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de sua roupa. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar na sua roupa, ficarei curada. Jesus voltou-se, viu a mulher e disse: coragem, filha. A tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Reflexão: o chefe da sinagoga vive um dos momentos mais difíceis que um pai pode enfrentar: a perda de uma filha. Humanamente falando, não havia mais esperança. A morte parecia ter dado a palavra final. Ainda assim, ele procura Jesus e faz um pedido extraordinário: vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Essa atitude nos ensina que a fé verdadeira não ignora a dor, mas escolhe acreditar que Deus continua agindo mesmo em meio ao sofrimento. Quantas vezes também enfrentamos situações que parecem definitivas? Relacionamentos destruídos, sonhos interrompidos, portas fechadas e problemas que parecem não ter solução. O Evangelho nos lembra que aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. A confiança desse Pai nos desafia a não desistirmos da esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido. Porque a última palavra sobre nossa história não pertence às circunstâncias, mas ao Senhor da vida. Se esta palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários: minha esperança está em Jesus. Enquanto Jesus caminhava para atender o pedido daquele pai, surge outra personagem profundamente marcada pela dor. Uma mulher sofria de hemorragia havia 12 anos. Durante todo esse tempo, carregou não apenas o sofrimento físico, mas também o isolamento social e religioso imposto pela cultura da época. Talvez ela já tivesse perdido as esperanças de encontrar uma solução. Mas, ao ouvir falar de Jesus, nasce dentro dela uma certeza: se eu conseguir ao menos tocar na sua roupa, ficarei curada. Ela não faz grandes discursos, não chama atenção para si. Sua fé é silenciosa, mas profundamente sincera. E basta um toque para que a graça aconteça. Jesus, porém, faz algo ainda mais bonito. Ele olha para aquela mulher e a chama de filha. Isso nos mostra que Deus não vê apenas nossas necessidades. Ele vê nossa dignidade, nossa dor e nossa história. Talvez hoje você também esteja enfrentando uma luta silenciosa, algo que poucos conhecem. O Senhor continua dizendo: coragem, filho. Coragem, filha. A tua fé pode abrir caminhos para o milagre. Se você acredita no poder de Jesus, escreva nos comentários: minha fé toca o coração de Deus.
Ao chegar à casa do chefe, Jesus encontra uma multidão chorando e lamentando a morte da menina. Quando afirma que ela está apenas dormindo, todos zombam dele. A incredulidade sempre enxerga limites. A fé, porém, enxerga possibilidades que ultrapassam a compreensão humana. Jesus afasta a multidão, entra no quarto e toma a menina pela mão. E ela se levanta. Esse gesto revela uma verdade extraordinária. Cristo possui autoridade sobre aquilo que o mundo considera definitivo. Existem situações em nossa vida que parecem mortas. Projetos abandonados, relacionamentos quebrados, sonhos esquecidos e esperanças que deixamos pelo caminho. Mas o Evangelho nos ensina que Jesus continua entrando nos lugares onde acreditamos que tudo terminou para trazer vida nova. Talvez o milagre não aconteça no nosso tempo ou da maneira que imaginamos. Mas a presença de Cristo transforma completamente a realidade. A fé não significa ausência de dificuldades. Significa acreditar que Deus continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. E aquele que venceu a morte continua sendo capaz de renovar todas as coisas em nossa existência. Escreva nos comentários: Jesus tem a última palavra sobre minha vida. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que acontece quando decidimos confiar em Jesus mesmo quando tudo parece perdido? Descobrimos que a esperança renasce. Encontramos forças para continuar caminhando. E percebemos que Deus é capaz de agir além dos limites que os nossos olhos conseguem enxergar. A mulher do Evangelho foi curada pela sua fé. A filha do chefe voltou à vida pela confiança de um pai que não desistiu de acreditar. Essas histórias nos lembram que Jesus continua acolhendo aqueles que o procuram com sinceridade e confiança. Oração. Senhor Jesus, fortalece nossa fé nos momentos de sofrimento e incerteza. Quando tudo parecer perdido, ajuda-nos a continuar acreditando na Tua presença e no Teu poder. Renova nossa esperança, cura nossas feridas e ensina-nos a confiar que Tu tens a última palavra sobre todas as situações da nossa vida. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no poder e no amor de Jesus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa renovar a esperança. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para ser avisado quando publicarmos novos conteúdos. Lembre-se, a fé verdadeira não ignora as dificuldades, mas escolhe acreditar que Deus continua realizando milagres mesmo quando tudo parece impossível. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.